Todo dia, bilhões de pessoas acordam, vestem seus papéis e seguem um roteiro que o mundo escreveu para elas. Mas entre elas, existe uma pequena minoria silenciosa, homens corajosos, que escolheram um caminho diferente, um caminho solitário, invisível e muitas vezes brutal, um caminho chamado trading. O homem comum vive no piloto automático. Ele busca conforto, rotina, previsibilidade e corre do risco como uma zebra corre do leão. Mas o trader? O trader é diferente. Ele acorda e encara o risco como um velho amigo, segura na mão dele e diz: "Bom dia, bora trabalhar?" Enquanto todos correm do caos, ele aprende a dançar com ele. Aqui não existe chefe, não existe salário fixo, não existe garantia nenhuma. Existe apenas uma coisa: você e o reflexo de cada uma das suas decisões. Ser trader é uma filosofia de vida, é viver como um estoico moderno, controlar o que está nas suas mãos, aceitar com grandeza o que não está, é agir com lógica, sentir com maturidade e nunca, nunca reagir com desespero. É o tal do equilíbrio. Não lutar contra o mercado, mas fluir com ele. Entender que o mercado não é nosso inimigo. O mercado é simplesmente um espelho. Ele te mostra quem você realmente é, mesmo quando você não quer ver. E o DNA do trader? O que corre nas veias desse cara? Visão, foco, coragem, mas acima de tudo, resiliência. O trader sente um erro, mas ele não se culpa. Ele aprende, aceita que tomou um head, mas ele segue, porque ele sabe que o vermelho prepara o verde. O DNA do trader é forjado no fracasso, moldado pela persistência e ativado pela clareza. Ele não busca promessas, ele busca o domínio próprio, domínio da mente, domínio do tempo, domínio do próprio destino. E ninguém vê o quanto ele estuda, ninguém vê as noites em claro, ninguém vê o suor frio nas mãos e nos pés, a pressão de não poder errar ou de ter que assumir completa responsabilidade quando isso acontece. Mas ele segue, porque ele sabe que ele está construindo algo maior, a liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de pensamento, liberdade de ser quem ele quiser ser. Não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre transformar o invisível em algo real. Se você sente que nasceu para algo maior, talvez esse DNA já esteja em você. Mas não se engane. Esse caminho não é para todos. É para quem aceita cair e levantar quantas vezes forem necessárias. Para quem prefere a verdade mesmo que doa. Para quem troca a ilusão de segurança pela construção da grandeza. Você não precisa de permissão para começar. Você só precisa escolher. Porque no fim, ou você comanda sua mente ou será comandado por ela. Bem-vindo ao universo gigantesco que é a mente de um trader. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. E esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você meu dia a dia como trader, os resultados que eu estou obtendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar ou vender, quando, por quê, o gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo. Então, se você está chegando agora no canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para você receber todo o conteúdo novo que eu postar no canal, pois todo o conteúdo que eu crio tem o intuito de te ajudar a agregar valor para sua vida, para que você seja um trader cada dia melhor. Antes de dar procedimento para o vídeo de hoje, eu quero responder o comentário de um inscrito do canal, o seu fulano. Ele perguntou: se tu começasse com R$ 60, tu sacaria quando chegasse a quanto? E se fizesse R$ 1.000, um exemplo, tu sacaria e deixaria uma quantidade para continuar operando, ou tu sacaria tudo? Pode parecer besta a pergunta, mas talvez a plataforma queira que tu faça transferências para ela? Interrogação.
Depois do saque, tu vai começar a operar com uma quantidade maior ou tu faz com a mesma quantidade? Bom, galera, muito boas perguntas aqui do seu fulano. Cara, é o seguinte, se você começou com R$60 e fizesse 1.000, cara, já é uma alavancagem muito, muito boa para quem está começando. Se eu tivesse começando no mercado e transformasse R$60 em 120, o que eu faria? Reservaria R$60 de lucro, ou seja, que é o meu investimento inicial, e operaria novamente com R$60. Esses R$60, que é só meu lucro, eu continuaria crescendo até chegar em 120 de novo. Aí reservaria 30 e operaria com 90 para chegar em 180, mas sempre realizando lucro, cara. Porque assim, eu só consegui ficar lucrativo no mercado e fechar os meses, bimestre, trimestre lucrativo, porque eu realizo lucro, cara. Porque assim, às vezes a gente entra numa sequência boa de vitórias e a gente acha que a gente não vai errar nunca mais, ou que a gente, se errar, vai errar pouco, entendeu? E vai ficar acertando um monte de operação o tempo todo. E às vezes isso não acontece, cara. Às vezes a gente pega uma temporada ruim novamente. Se você não realiza o lucro, se você continua alavancando ad infinitum, você corre o risco de perder todo o lucro que você ganhou. E isso que acontece com a maioria dos traders. E isso que aconteceu comigo por muito tempo, porque eu queria ficar milionário. Então eu achava que eu ia continuar alavancando ali até chegar no 1.000.000. Não estou falando que isso é impossível, mas a probabilidade maior é que isso não aconteça. Então, se você quer ter uma consistência no longo prazo, é melhor você ir operando e realizando lucro. Porque pensa só, cara, no investimento tradicional, para você ter 100% de lucro, que é quando a gente fala de fazer 60 virar 120, para você ter 100% de lucro, demora aí mais que 6 anos, ou dependendo do investimento, mais de 10 anos. Então, cara, se você ali, em uma semana, você fez 60 dobrar, cara, para 120, não é melhor você realizar o lucro e continuar operando só com o lucro que você teve, reservar o seu capital? Muito melhor. Agora, com relação ao saque, é o seguinte, depende da conta que você vai estar operando. Por exemplo, na minha conta em dólar, eu sacava tudo. Chegava na semana, se eu tivesse lucro, eu sacava tudo. Só que o que eu percebi, que eu estava perdendo muito dinheiro com a conversão, porque quando você saca em dólar, você vai vender o dólar para o banco e ele vai pagar menos do que a cotação do dia. E quando você deposita, você paga a cotação do dia. Então, se o dólar está, por exemplo, 5,70, você vai depositar, você vai $10, você vai pagar 57. Se você sacar $10, você vai receber 55. Então, isso em grande escala acaba fazendo uma diferença grande. Então eu comecei a sacar uma parte, né, do lucro e deixar na plataforma o suficiente para eu operar na semana seguinte, por conta de ser uma conta em dólar. Já se fosse uma conta em real, não faria diferença, eu sacaria tudo, continuaria sacando tudo. Esse negócio de questão de estar sempre depositando na plataforma, cara, isso não faz diferença nenhuma. Se você fizer uma alavancagem grande o suficiente ao ponto de você chamar a atenção da plataforma, eu falo assim, papo de 200 mil, 300 mil, né, ao ponto de chamar a atenção da corretora, se for o caso, não vai fazer diferença se você está depositando lá ou não. Né? Então, assim, agora, cara, até chegar nesse patamar aí, eu tô há 7 anos e ainda não cheguei nesse patamar, né? Não tô falando que demora tudo isso de tempo, cada um vai ter o seu tempo. Mas, assim, foca mais no processo de ser lucrativo, né? E se manter lucrativo e escalar a operação. Não se preocupa com essa questão de bloqueio da plataforma. Quando isso acontecer, cara, aí você dá um jeito, entendeu? Vê o vídeo que eu gravei sobre corretoras, falando sobre corretoras, e pega a visão que tá lá, né? Se você tiver problema com uma corretora, com uma conta, cria outra conta. Se tiver problema com aquela conta também, se tiver problema com o IP, vai para outra corretora. Enfim, mas de qualquer forma, conforme o capital for crescendo, deixa na corretora só o que você vai precisar para operar naquele dia ou naquela semana no máximo. Não deixe sua carteira lá, né? Deixe sua carteira no Mercado Pago, por exemplo, que vai estar rendendo ali só pelo dinheiro estar parado ali. Porque dinheiro parado aqui na plataforma não rende nada, cara.
Então não faz sentido ficar deixando dinheiro parado aqui. É uma água que está apodrecendo, é melhor deixar essa água em algum lugar aplicado, né? Se você não tem conta no Mercado Pago, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês criarem conta lá. É onde eu deixo uma parte da minha carteira, o resto está em cripto, mas a grande parte eu deixo ali no Mercado Pago, que é para ter caixa, né? Rápido. Então tá aí, espero que eu tenha respondido o seu comentário, né? Sempre realize o lucro, não queira alavancar R$60 para R$1 milhão, que não vai dar certo, cara. É melhor você realizar o lucro e ir criando, né, gordurinha, aumentando sua conta e utilize os juros compostos ao seu favor, que vai dar melhor, vai ser melhor. Vamos de put aqui já para começar o vídeo muito doido. Esse é mais um vídeo da série de 60 para 6 mil. Esse é um desafio que eu me propus a fazer, pegando o mínimo aqui da plataforma e trabalhando esse dinheiro com gerenciamento até a gente chegar num valor que eu considero já legal assim para começar a viver do mercado. O propósito da série é mostrar como operar de forma conservadora, né? Ou seja, sem correr um risco no dia que pode ser fatal para a conta. Por que a gente pegou um put aqui? Cara, o gráfico... Por que a gente pegou um put aqui, pessoal? O gráfico chegou aqui numa zona, né, de reversão, de topo, e simbolizou pra gente aqui uma fraqueza dos compradores com essa vela aqui, ó. Depois dessa esticada aqui, ele deu essa vela, né, um doji aqui, que fica parecendo mais uma estrela cadente, né, aqui nessa região. E a gente acredita o quê? Que tem vendedor posicionado defendendo nessa região aí. Então a gente entra vendido a favor da retração dessa vela. Deu uma boa subida aí, parece que vai trollar a gente. Mas ainda assim, estou bem confiante aí de que pode voltar o preço e fechar abaixo da nossa entrada. Vamos aguardar aí para ver qual que vai ser o resultado. Se der vitória, a gente faz mais uma operação. Se der loss, a gente já encerra por aqui, porque o nosso gerenciamento só aceita uma perda no dia, né? E é dessa forma que a gente consegue ter um capital ali que dura, né? Que existem gerenciamentos onde é mais difícil você sair, né, perdendo, né? Mas quando você perde muito. E pelo menos do jeito assim que a gente opera aqui, né, nessa conta do canal, o nosso gerenciamento não é impossível a gente quebrar em um dia só. Para a gente quebrar, a gente tem que tomar uma sequência de loss muito grandes, né? Caso contrário, a gente continua operando aí. Respondendo a pergunta, né, de um comentário que teve num vídeo anterior, o rapaz perguntou assim, se começasse uma carteira com 60, com quanto eu sacaria? Cara, eu acredito que assim, muitas pessoas começam e crescem a carteira e não realizam o lucro, e aí acaba perdendo o lucro que conseguiu. Então, se você começou com 60, você chegou em 120, continua com 60, reserva esse lucro que você teve e faz 60 chegar em 120 de novo. Aí depois você não para em 120, você vai até 180, 180. Aí você vai até triplicar. E vai fazendo dessa forma. Vai realizando o lucro, entendeu? Porque ganhar o dinheiro não é difícil, mas se manter com ele é mais difícil. Aí galera, tá descendo, vamos ver no finalzinho, será que vai descer lá? Subiu bastante, hein, cara? E não deu, galera. Infelizmente, erramos aí. Mais um dia. Bom, não adianta ficar chorando leite derramado. Errou. Não adianta ficar se martirizando. E amanhã é outro dia. Fazer o quê? Agora o cara tem duas opções, né? Ou ele aceita que errou e fica de boa, ou ele fica se martirizando e corre o risco dele não aceitar a perda e querer brigar com o mercado aqui em fazer outra operação. Sinal de baixa, né? Que aqui essa vela foi um sinal de baixa, porque ela respeitou aqui, ó, esse topo. Então demonstrou que os vendedores estavam presentes aqui. Porém, os compradores ganharam a briga.
E é simplesmente isso, cara. O preço não tinha conectado aqui com o novo lote, mas agora conectou. Então é isso aí, paciência, aceita o resultado, né? E amanhã é outro dia. Ah, mas significa que eu não posso mais trabalhar hoje, cara? Cara, pode. Você só não pode operar mais na sua conta, porque você já usou o valor que você tinha hoje para operar. Se você quiser continuar se dedicando à sua profissão, o que você pode fazer? Operar na conta de treinamento, né? Pega a conta de treinamento aqui e vai operar na conta de treinamento. Você pode estudar o gráfico sem fazer nenhuma entrada. Você pode assistir vídeos no YouTube, né? Ver outras pessoas operando. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Vamos ver se a gente consegue reverter essa semana aí, ter bons lucros.